Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a primeira carta de Paulo a Timóteo. Voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras e agora no estudo da carta ou epístola de Paulo a Timóteo. Esta é a primeira carta, vamos dizer assim, pastoral de Paulo. As cartas pastorais de Paulo são 3, que são justamente 1 Timóteo, 2 Timóteo e também Tito. Mas primeiramente falando da pessoa do próprio Timóteo, lembremos que Timóteo era o companheiro de trabalho e auxiliar mais próximo do apóstolo Paulo, a quem Paulo chamava de filho na fé. O seu nome, Timóteo, significa aquele que honra a Deus. Timóteo aparece primeiramente em Atos, no capítulo 16, primeiros versos, quando Paulo toma para ser seu companheiro e acompanhá-lo nas viagens, e vamos perceber que de fato Timóteo acompanha Paulo por todos os lugares, cidades e até mesmo o visitando na prisão, e sendo um companheiro de confiança tal que sempre o representava e era responsável por alguma igreja sobre a qual Paulo podia ter algum cuidado, alguma atenção ou preocupação no momento. Observem mais um pouco, voltando, encontramos em Atos 16 que a mãe de Timóteo era uma judia que tinha aceitado a fé e cujo pai era grego. Por ser grego o pai, naturalmente, Paulo teve preocupações e cuidados especiais, como o fato da própria circuncisão, em que Paulo fez esta circuncisão em Timóteo para poder acompanhá-lo por todas as viagens e não ser depois um motivo para maior oposição dos judeus. Na sequência dos fatos, lendo ainda mais um pouco, ou considerando mais um pouco a respeito desta carta de Paulo, ou das suas cartas pastorais, as cartas 1 e 2 Timóteo e a carta para Tito, comumente chamada epístolas pastorais, são cartas escritas por Paulo a Timóteo, quando este se encontrava em Éfeso, e Tito, quando este se encontrava em Creta, concernente aos cuidados pastorais com as igrejas. As diferenças de estilo e de vocabulário nas epístolas pastorais, ao compará-las com outras cartas de Paulo, decorrem da sua solicitude pessoal com os ministérios de Timóteo e de Tito. Para quem gosta de comparar expressões, palavras, vai notar logicamente uma diferença de escrita de palavras usadas nestas cartas a Timóteo e a Tito em relação às outras cartas, como aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, porque agora era um cuidado especial, um zelo, uma forma diferenciada de escrever, porque era para companheiros com quem ele tinha uma ternura toda especial, no caso Timóteo e depois também o próprio Tito. Então as palavras são outras. Esta epístola de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral que trata de conselhos e admoestações de Paulo, ou incentivos de Paulo a seu filho na fé. Hoje é uma carta muito útil a todos os pastores e líderes espirituais pela objetividade dos assuntos ensinados. Paulo está ensinando, exortando, admoestando, incentivando justamente a pessoas queridas e ensinando estas pessoas a cuidarem da igreja. Então é muito importante para nós esta carta no âmbito eclesiástico. Continuando mais, qual é o propósito da carta de Paulo a Timóteo? Paulo escreveu a Timóteo para exortar o próprio Timóteo
a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Observe que nós vamos ver confundidas as expressões e alternando as expressões do cuidado pessoal com ele, ou também no cuidado dele, Timóteo, como um obreiro à frente de uma igreja, no caso em Éfeso. Nós temos ainda a exortação de Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões, cuidado com a doutrina, Paulo sempre avisando, incentivando. Um terceiro propósito objetivo é ensinar quanto à qualificação na instituição de presbíteros e diáconos. E, finalmente, um quarto objetivo, dar a Timóteo instruções a respeito do ensino pastoral aos vários grupos dentro da igreja. O tema Instruções e Admoestações para o Ministério Pessoal de Timóteo e sua aplicação junto à igreja. Assim nós temos esta carta num resumo. Fazendo um esboço do estudo desta carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver que todo o assunto está em torno de instruções para o ministério de Timóteo. Pelo que temos somente na carta uma palavra inicial como prefácio, a introdução à carta, e ao final uma conclusão. Mas todo o teor, sim, é instruções de Paulo para Timóteo no cuidado com o seu ministério, com a obra, com a igreja. Fazendo agora a citação da introdução desta carta, o prefácio, vamos observar que podemos dividir o prefácio em três partes. Primeiramente, uma saudação inicial, depois a razão por que ele escrevia aquela carta. Ele vai estar falando sobre a advertência a respeito de alguns que ensinam doutrina diferente. Ele admoesta a Timóteo a ter o devido cuidado. E também, nesta mesma introdução, neste início da carta, ações de graças por parte do próprio Paulo, ação de graça pessoal de Paulo. Indo agora à própria carta, ao texto que nós temos na Bíblia, capítulo 1, verso 1 e 2, temos a saudação inicial que Paulo traz a Timóteo, abrindo esta carta. Assim diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí está a expressão de Paulo, iniciando a carta, e observem que ele abertamente chama a Timóteo de filho na fé, e com quem ele tem todo o cuidado. Passando a razão pela qual ele escreve a carta, no verso 3, ele mesmo diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Observe que, semelhantemente a Tito, também ele vai dizer: como te roguei, vamos dizer, supondo que fosse para Tito, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Creta, no caso de Tito. Mas no caso de Timóteo, Timóteo ficou em Éfeso. E o assunto propriamente é esse, que não ensinem outra doutrina. Assim continua Paulo dizendo a Timóteo: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Observe que Paulo destaca que, em termos de salvação, a edificação em Deus consiste na fé.
e não em fábulas, genealogias intermináveis ou alguns debates que são mais para cada um mostrar o quanto sabe e qual é a sua eloquência, do que, na verdade, diz Paulo, fé, ou caridade, ou coração puro, uma boa consciência. Isso sim é que deve ser a virtude pelo que alguém deve ensinar e prosseguir na obra de Deus. Dando sequência, verso 6, Paulo diz ainda: do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Observe que por causa de muitos quererem apresentar aspectos diferentes, genealogias ou baseado em fábulas, acabam saindo da igreja e formando outros grupos com condução diferenciada daquela que é primeiramente o cuidado, do amor, da união entre os irmãos, conforme nós vemos a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4, cuidado com o vínculo da paz, que traz a unidade. Verso 8, Paulo diz: sabemos, porém, que a lei é boa, a lei, ela é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo também isso, que a lei não é feita para o justo. A lei é justamente um alerta, um sinal vermelho, para quem? Para os injustos, os obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos, os irreligiosos, para os parricidas, matricidas, homicidas, ora, matadores de pais, de mães e homicidas, homens sanguinários. A lei é para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. A lei é para isso, porque quem é justo não precisa da lei, em si mesmo já está com o comportamento correto, atendendo à voz do Espírito, que naturalmente fala na sua consciência. E observe que Paulo diz isso afirmando: conforme o Evangelho da glória de Deus. A lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Continuando um pouco mais, entramos ainda no prefácio, aos versos de número 12 até 17, quando Paulo apresenta uma ação de graças. Qual é a sua ação de graça? Algo pessoal, dizendo ele no verso 12: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Continua a sua ação de graças, diz ele: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então observe que Paulo dá graças a Deus, porque achando-se indigno, porque foi blasfemo e perseguidor, entretanto alcançou misericórdia da parte de Deus. Observe, a graça do Senhor sobreabundou na vida de Paulo. Continuando, diz ele ainda, verso 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Imagine quem diz isto: um apóstolo que tem a sua vida totalmente entregue ao Senhor, um exemplo de amor e dedicação, mas ele não se orgulha disso. Ele sempre considera a graça de Deus para com ele, que era o principal dos pecadores. Mas diz ele também: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está dizendo? Que ele, que era o pior pecador, alcançou graça para a salvação e foi constituído apóstolo. Então os outros também têm muita oportunidade diante de Deus para serem salvos e serem também constituídos como obreiros desta gloriosa obra. Ele faz um louvor a Deus, encerrando esta parte introdutória e esta ação de graça ao dizer: ora, ao Rei dos séculos, ao imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Já chama atenção que Paulo chama ao Senhor Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus. Expressões da identificação ou da identidade de Cristo com o próprio Deus, o serem um só. E mais ao fim, teremos mais algum aspecto para nós considerarmos quanto à citação imortal. Após o prefácio, a partir do verso 18, ainda no primeiro capítulo, Paulo vai estar falando a Timóteo e diz ele: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Paremos um pouco. Voltando ao verso 18, Paulo cita que a respeito do ministério de Timóteo houve profecias. Não são citadas essas profecias. Não encontramos na Bíblia o que foi profetizado a respeito de Timóteo. Mas Paulo diz que daquilo que já houve falado a seu respeito da parte de Deus, que ele agora milite por ela, trabalhe, lute por isso, mas com destaque, conservando a fé e a boa consciência. Boa consciência e fé, que tem sido um naufrágio de muitos, quando isto não é guardado, fé e boa consciência. E ele cita exemplos de pessoas que caíram, naufragaram na fé, como Emineu e Alexandre, cujos fatos, vamos dizer assim, o que estes homens fizeram, ou qual foi o desvio deles mais especificamente, Paulo não cita, mas entretanto Paulo diz que os tem entregado a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É um segundo caso que temos de Paulo entregar a Satanás pessoas que eram obstinadas em alguma coisa contrário à doutrina ou procedimento impuro no meio da igreja. Outro caso que já vimos foi em Coríntios, no capítulo 5 também. Continuando ainda no texto, verso 1 já do capítulo 2, diz ele, observe de uma forma bem firme, admoesto-te. Anteriormente ele usou a expressão mando-te, agora admoesto-te. Muita liberdade e palavras firmes de Paulo para Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A palavra deprecações é pouco conhecida, mas significa súplica, pedir com insistência, um clamor a favor de quem? De todos os homens. Paulo admoesta que sempre Timóteo esteja em oração, em súplica, em clamor por todos os homens, mas especifica de uma forma particular pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos a vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Orando desta forma, com insistência, com clamor diante de Deus, por todos os homens, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É o princípio daquilo para o que Deus tem nos chamado,
para sermos sacerdotes. Ele sempre afirmou desde o princípio que o povo dele é uma nação santa e um sacerdócio real. Nação santa requer-se santidade, e de um sacerdócio requer que trabalhem a favor daqueles a quem deve representar, e no caso todos os homens. E diz mais que isso é agradável a Deus, destaquemos, Deus que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Diz ele ainda no verso 5, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Um fato tão simples, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Com isso aqui acaba-se com todo o aspecto de medianeiros que as diversas religiões colocam, substituindo até o próprio Jesus. Pede à mãe que o filho atende, dizendo que outros são intercessores e mediadores, pelo que são constituídos patronos ou padroeiros de cidades e nações. Tudo errado. A palavra da doutrina, da sã doutrina é esta: há um só mediador entre Deus e os homens, um só, Jesus Cristo, que se fez homem, isto significando que se fez igual a nós, para com direito e justiça interceder por nós, como um parente, aquele pelo que ele poderia ser remidor. Continuando ainda a expressão, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Observe que Paulo se coloca aqui como constituído por Deus, como pregador, como sendo um evangelizador, apóstolo, representante do reino de Deus, embaixador, doutor, tem ciência, tem conhecimento na fé e na verdade, e isso para ensinar os gentios. Diz ele: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Continua Paulo dizendo, admoestando a Timóteo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Aqui, observem o cuidado de orientar as mulheres no que é próprio da característica das mulheres. Observe, ataviar o enfeite em traje honesto, com pudor e modéstia. É o que hoje até então permanece. Muitos não estão tendo esse cuidado, com muita liberdade em vestimentas, mas a palavra de Deus fala bem claro. Não fala do modelo, mas fala sim em traje honesto, pudor e modéstia. Essas palavras são suficientes para cada senhora e irmã no nosso meio, no seio da igreja, saber como comportar entre, vamos dizer assim, nas diversas modalidades de vestimenta que possam existir. Agora, se alguma instituição religiosa coloca um critério, é justamente com cuidados destas mesmas coisas. E aqui outro parecer de Paulo, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, no aspecto de uma ostentação vaidosa, não, mas que as mulheres tenham cuidado de boas obras. Isso sim é o próprio das mulheres que querem servir a Deus. Continua ele dizendo, tal qual em Coríntios, palavra já estudada anteriormente, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. O que em Coríntios ele fala de uma forma bem forte,
O que não fica muito longe, quando aqui no verso 12 ele diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Paulo fala bem firme várias vezes neste aspecto, colocando o homem na devida posição de cabeça e a mulher sujeita. Hoje nós vemos isso muito falho, porque observe no seio da igreja, a maioria dos componentes fiéis na igreja são as irmãs, mulheres, e não os homens. É uma fragilidade dos homens, no particular do presente século. Mas se aqui fosse a maioria de homens, com todo o zelo próprio, com que Deus os chama para serem cabeça, as mulheres poderiam facilmente estar numa situação, de fato, de sujeição em silêncio, porque o marido em casa poderia ser o seu instrutor, poderia ser o seu pastor, mas o que muitas vezes nós não vemos, são as mulheres que estão sendo muitas vezes a coluna e firmeza de alguns lares, mas que Deus nos ensine o cuidado devido a isso. Mas ensinamentos para a mulher é que Paulo coloca nesta parte, colocando ainda de forma como que lembrando, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Palavra que hoje, no tempo presente, que há tantos movimentos de liberdade da mulher como se estivesse presa, ou que nós chamamos de movimento feminista, que não é próprio do Espírito de Deus, é querer mudar as posições. Não há diante de Deus maior mérito no homem do que na mulher, mas cada um tem a sua própria vocação, e dentro da vocação é isso que Deus colocou mesmo, o homem como o primeiro formado e a mulher vindo depois para complementar, sendo companheira, mas não sendo a cabeça. É a verdade da palavra de Deus. Continuando um pouco mais, agora indo para outro subtítulo, dentro do tema inicial ou na seção Instruções para o Ministério de Timóteo, temos agora o subtítulo sobre a qualificação para o episcopado, algo que nós encontramos também na carta para Tito, mas aqui em Timóteo, em palavras diferentes, Paulo coloca: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele não desanima, incentiva. É ótima coisa, é boa coisa desejar o episcopado, mas há condições, há requisitos. E vem ele então citando nas palavras que dizem, verso 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e seguem várias colocações que podemos estar montando numa sequência, num grupo ordenado, dizendo que são qualificações pessoais, o fato de ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, moderado, não contencioso, não avarento, não neófito, que significa novato na fé. Que mais? Tendo bom testemunho fora da igreja, não sendo pessoa que seja mal visto diante da sociedade. Todas essas são características pessoais. Observe uma relação enorme que Paulo coloca nesta carta quando escreve a Timóteo. Mas também tem outras colocações, como qualificações para os presbíteros no âmbito familiar, marido de uma só mulher, que governe bem sua própria casa,
que tenha filhos em sujeição. Nós já temos visto este assunto em outros estudos, mas consideremos estas particularidades. Os termos bispo, ancião, presbítero são equivalentes, significam aquele que preside ou vigia do rebanho. Então as palavras que temos aqui são todas elas relacionadas. Observe que a palavra inicial desse capítulo 3 é: se alguém deseja o episcopado, ou outra palavra, bispado. Outra palavra seria ser ancião ou mesmo pastor. Colocando ainda mais à frente, a expressão marido de uma só mulher. Vemos em algumas denominações religiosas que nenhum obreiro ou alguém que esteja no presbitério seja solteiro, entendendo eles que deveria estar como presbítero, ancião ou bispo só os casados. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que, se casado, deve ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher, expressão que não significa que o presbítero deve ser casado, e sim, se for casado, que seja de uma só mulher. Lembremos que Paulo e Barnabé não tinham uma companheira, eram solteiros. Então, não quer dizer marido de uma só mulher no sentido de que fossem solteiros, mas casados de uma só mulher. Como está hoje, no presente século, até 30 anos atrás, dentro da própria Assembleia de Deus, nós tínhamos sempre esse cuidado de que um homem só tivesse uma esposa, mas hoje em dia está havendo a permissão pela lei do país, permissão para o divórcio, consentindo um novo casamento. Acontece que muitos acabam sendo marido de mais de uma mulher, não servem para o bispado, para o episcopado. Se a lei do país franquia isto, entretanto a de Deus, de forma alguma, continua. A palavra de Deus não muda. Então observe como as denominações religiosas estão hoje em dia num comportamento, numa norma totalmente ao contrário do que a Sagrada Escritura coloca. Se Paulo hoje estivesse vivo, estaria combatendo esta forma de agir e ser em muitas denominações. No capítulo 3, verso 8, falando sobre a qualificação para o episcopado, observe que agora ele coloca os diáconos, da mesma sorte os diáconos, diferenciando alguma coisa do episcopado, mas diz: sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, igualmente, observem, maridos de uma mulher, e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Atentem-se em particular para o presbitério, é necessário que sejam aptos para ensinar. Agora, para os diáconos isso não é exigido, mas outras qualificações são exigidas. Muito bem, colocando em uma relação direta, objetiva, nós temos que as qualificações para o diaconato, qualificações pessoais, são honesto, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé com a consciência pura, primeiramente provado e depois sim chamado, e irrepreensível. Essas são as qualificações pessoais.
ou as familiares, fazendo uma separação para podermos considerar, aí renova-se, marido de uma só mulher, que governe bem em sua casa, que tenha filhos em sujeição. Qualificações para os diáconos. Eu tenho soltado um versículo, que é o verso 11 do capítulo 3. Quando nós temos a colocação da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Esta palavra está dentro da qualificação para o episcopado, em particular para os diáconos. Algumas denominações religiosas firmam no fato de que as mulheres dos diáconos devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E não concordam com o fato de existir a possibilidade de mulheres serem chamadas para o diaconato. Mas vamos observar bem o texto. O texto é para o diaconato. Os homens devem, vem qualificações. E para as mulheres? Também. As mulheres têm que ter uma certa qualificação para também serem diaconisas. É o texto único e mais claro de uma possibilidade que a igreja no passado e no tempo de Paulo contava com mulheres como diaconisas. Fora disso, não há muitos textos nem outras citações. Mas, como é muito pouco o conteúdo e a argumentação sobre isso no texto bíblico, muitas denominações religiosas, até mesmo a Assembleia de Deus de uma forma geral, não separa as mulheres para o diaconato. Mas este verso 11 franqueia sim, porque dentro das qualificações para o diaconato, coloca: as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Se fosse o caso de exigir do diácono que a sua mulher fosse honesta, não maldizente, sóbria e fiel, não teria sentido isso, já que para o presbítero não foi exigido isso. E dele é que se deveria exigir muito mais, que a sua companheira, a sua esposa, fosse também nessas qualificações aqui. Então não é fato de que seja para a mulher do diácono, mas essa colocação é mulheres que foram separadas para o diaconato. Se alguma delas desejar o episcopado, excelente coisa deseja, mas convém que sejam, aí vem as qualificações, diferente do homem, porque as características são de fato também diferentes. Continuando no texto, nós teremos no verso 14 e versos seguintes, falando ainda da qualificação para o episcopado. Observe que, como objetivo desta carta, outra vez temos a citação, quando Paulo diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Observe bem esse particular aqui. Então Paulo escreveu com qual objetivo? O objetivo principal é para que Timóteo soubesse se comportar, tivesse uma orientação quando tratasse da igreja do Deus vivo, a casa de Deus, e aqui ele colocando como sendo a coluna e firmeza da verdade. É uma das definições mais bonitas que nós temos e claras do que é a igreja. O que é a igreja? É a casa de Deus. O que é a igreja? A coluna e firmeza da verdade. Igreja não é instituição. Observe bem isso. Nós temos hoje em dia muitos constituindo igrejas e mais igrejas e achando que por causa disso estão dentro de um plano de salvação ou dentro de uma arca de salvação. Não. A salvação não é a instituição, mas a salvação é a verdade, que devemos estar guardando, pregando e nela vivendo. E assim Paulo encerra essa parte do capítulo 3 dizendo: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne,
foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Esta é a pregação principal a respeito de Cristo Jesus, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Na continuação do nosso estudo, estaremos entrando no capítulo 4, quando, dentro ainda das instruções para o ministério de Timóteo, Paulo faz exortações pessoais frente à apostasia dos últimos tempos. Isso nós estaremos estudando numa oportunidade seguinte que Deus nos der. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.